E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics. Para quem não lembra ou não sabe, a saga do Batman no Brasil, a segunda temporada, começando de volta no volume 1, está lançando de novo A Queda do Morcego, dessa vez uma versão mais completa do que a que saiu em 3 encadernados capa cartão anteriormente pela Panini. Eu já tinha esse material em inglês numa outra coleção e ela consiste em 9 volumes mais grossos. Esse primeiro aqui, ele compila a saga do Batman 1, 2 e metade do terceiro, e eu li finalmente isso aqui e hoje é o quadrinho que eu vou comentar. Mas antes disso, não esquece de deixar a sua curtida, seu comentário e se inscrever no canal. Bom, como eu falei, eu tenho essa coleção aqui já há um tempo, de 9 volumes, ela tá aqui, ó. Ela forma ali o símbolo do Batman, né? Então são 9 volumes que contam essa saga. E aqui no Brasil vai estar sendo dividido em mais volumes. Então essa daqui tem o volume 1, 2 e metade do terceiro. E eu vou comentar essa edição. Eu até fiz várias marcações aqui, onde começam e terminam as histórias. Aqui a gente tem Batman Vingança de Bane, uma minissérie ali, uma one shot de, eu acho, 80 páginas, se eu não me engano, que é a introdução do Bane. A gente tem Batman 484 a 491 e Detective Comics 654 a 658. Para quem vinha acompanhando essa série, isso aqui é uma continuação direta. Então esses números aqui, por exemplo, ali o último foi Batman 483, aqui a gente tem o 484. Detective Comics 653 e aqui a gente tem o 654. Então quem vinha acompanhando aquilo lá e continuou pegando a saga do Batman segunda temporada, tá tendo cronologicamente tudo que foi lançado do Batman desde ali por volta do ano 1, um pouquinho depois do ano 1. Eu li isso aqui. A primeira coisa que eu posso dizer é, eu gostei muito, muito mesmo. Não é nostalgia, eu não li isso aqui na época. Eu tinha um ou outro formatinho, quando saía, tanto essa Queda do Morcego saiu como um banner lateral nos formatinhos, e ele saía numa revista também chamada Liga da Justiça e Batman. Essa daí eu tinha alguns números, mas coisa de criança, nem tem mais, não tem mais nenhum formatinho na coleção, não tenho apego nenhum a isso, sabe? Então tô lendo aqui e realmente gostei bastante. Eu vou entrar mais em detalhes sobre as histórias em si, mas já posso deixar claro aí que eu curti pra caramba essa leitura. Li numa porrada só. Tem altos e baixos no ritmo, né? Tem histórias que tem um ritmo muito bom, outras que deu uma freada, assim, uma desanimada na leitura, mas daí volta depois e eu vou explicar o que causou esse sentimento em mim. Antes disso, eu queria dar uma dica para vocês. Essa história, ela pode ser lida a partir da saga do Batman, segunda temporada, volume 1. Pode começar dali e em diante. Mas é legal ter algum contexto de algumas coisas antes. Não é obrigatório, já digo aqui, se você quer começar segunda temporada, volume 1, que está saindo agora, pode pegar e começar dali. Mas caso queira ter um pouco mais de contexto, essa daqui, além de uma ótima história, ela vai te dar mais contexto. É Batman Veneno. Batman Veneno é uma história escrita pelo Dennis O'Neil, que durante todo esse período aqui é o editor da revista do Batman e das revistas do Batman, né? Que é Batman Detective Comics, Shadow of the Bat e eu acho que nessa época também Legends of the Dark Knight. E isso aqui tem a introdução de algumas coisas no universo do Batman. Entre elas, as mais importantes é Santa Prisca, a terra de onde vem o Bane, e a droga veneno, que aqui acaba viciando o Batman. Ele é uma droga como se fosse assim uma adrenalina, um esteroide, basicamente. E o Batman acaba fazendo uso dessa droga porque ele deixa uma menina morrer no esgoto. Deixa eu lembrar como é que é isso aqui. É isso mesmo, ó. Tem uma menina nos esgotos, ela tá presa. O Batman não consegue tirar ela a tempo, ele se sente fraco. Olha aqui as cenas, ó. Cara, isso aqui é bem bom mesmo. E aqui também. Ele se sente fraco, ele se sente impotente, ele se sente um fracasso. E por causa disso ele acaba chegando na droga veneno, que aumenta as capacidades cognitivas e as capacidades físicas dele, só que causa um baita de um vício nele, ele vira um adicto. E ele fica malucão por essa droga, mas ele consegue se livrar disso aqui. Porém, a droga veneno ela vai retornar na Queda do Morcego e na história Vingança de Bane, lá em Santa Prisca, como uma droga reformulada
e aquilo que dá poder ao Bane, né, que é ligado aqui na cabeça dele por aqueles canos e deixa ele gigantão. A outra história que dá um contexto para a queda do morcego, essa sim eu acho que vale mais a pena ainda ler, é a Espada de Azrael. A Espada de Azrael, se eu não me engano, saiu aqui na Saga do Batman número 33. Eu não tenho ela aqui porque eu já tinha essa edição, daí eu pulei. Mas eu acho que saiu na 33. É uma minissérie escrita pelo Dennis O'Neil também e desenhada pelo Joe Quesada. Gosto bastante da arte dessa minissérie. E ela é a introdução de um personagem importantíssimo para a queda do morcego, que é o Jean-Paul Valley. O Jean-Paul Valley, aqui a gente consegue ver ó, o Alfred, o Jean-Paul Valley, esse aqui, e a Ordem de Saint-Dumas e o Azrael aqui. O Jean-Paul Valley, ele é o personagem que é o Azrael, ele herda o manto de Azrael, ele vem sofrendo uma lavagem cerebral durante toda a infância dele, a vida dele. O pai dele é o Azrael, que é um título que é passado pela Ordem de Saint-Dumas, e ele vem tendo, desde a infância dele, uma lavagem cerebral conhecido como Sistema, e quando o Sistema toma conta do corpo dele, ele se torna um assassino e um soldado da Ordem de Saint-Dumas. Ele perde os sentidos e tal, e é controlado por esse sistema. Aqui é a introdução dele, ele acaba salvando o Batman nessa história aqui, e é uma história que tem um fim bem abrupto. Simplesmente acaba assim meio que do nada, até achei meio estranho. Só que o Azrael, ou no caso o Jean-Paul Valley, ele vai retornar aqui e ele vai ter, como a maioria das pessoas sabem, uma participação enorme na história da queda do morcego, porque ele se torna o Batman na ausência do Bruce Wayne. Isso é mais pra frente. Dadas as recomendações de pré-história para a queda do morcego, como eu falei, não são obrigatórias, mas essa daqui é bem interessante, porque senão o personagem Jean-Paul Valley aparece do nada na história e você não sabe quem ele é. Aqui você tem a introdução dele. Saga do Batman 33, se eu não me engano. Então vamos para Prelúdio para a Queda do Morcego, que saiu aqui em Saga do Batman 1, 2 e a metade do 3. Logo que a gente começa aqui nesse encadernado que eu tenho, a gente já vê uma grande diferença. Esse encadernado do Prelúdio da Queda do Morcego, ele abre com a história A Vingança de Bane. A história A Vingança de Bane, ela tá só no terceiro encadernado aqui do Brasil. Não entendi bem o que aconteceu aqui. Se a história foi colocada num local errado, entre aspas, diferente na versão que eu tenho, americana da DC Comics, ou na versão da Panini. Eu acho que, de qualquer forma, isso não causa nenhum problema. Porque a história, em sua maior parte, é a história passada do Bane. Você vê desde o nascimento dele em Santa Prisca, um local terrível. Ele é praticamente torturado durante toda a vida dele, ele vive dentro de uma prisão, porque em Santa Prisca, os filhos, eles sofrem pelos pecados do pai. Então, como o pai dele não estava presente para ser preso no lugar dele, a mãe grávida foi presa com o Bane, né, ali na barriga dela. Ela tem o filho dentro da prisão, ele nasce e é criado dentro da prisão, ou seja, aquilo ali é o único mundo que ele conhece, a única realidade que ele conhece. A mãe dele morre na prisão, ele é torturado durante anos, porém, ele descobre os livros. Ele descobre, através da literatura, da pesquisa, o mundo que existe lá fora e o que ele quer com esse mundo, né? Ele quer conquistar, ele fica sabendo de Gotham, ele fica sabendo do Batman, ele quer conquistar o Batman como uma forma de conquistar o medo, porque o medo é a única coisa que pode parar o Bane. E daí em diante a gente vai ter depois dessa minissérie de introdução do Bane, a gente vai ter a ida dele para Gotham, onde ele tem uma equipe de vilões também, capangas, digamos assim, né? Uma equipe de capangas que é introduzida também nessa minissérie da Vingança de Bane. Mas, por que eu digo que não faz muita diferença? Porque, tendo lido essa história aqui no começo, ou se eu tivesse lido ela no final aqui, não sei, não causaria tanta diferença mesmo. O Bane já nessa história chega a encontrar o Batman. A primeira aparição, né, a primeira visão dos dois aqui, ó, o primeiro encontro deles é nessa história Vingança do Bane. Eu acho que para mim fez sentido ela estar como abertura desse encadernado, porque eles se encontram, depois eles não se encontram mais durante o encadernado inteiro, porque o Bane percebe que para atingir o Batman, para ser páreo pro Batman, ele precisa ficar nas sombras por um tempo e ir quebrando o Batman de outras formas para deixar ele bem ferrado e aí sim botar em ação o plano dele de quebrar o Batman.
Então, para mim fez sentido essa introdução acontecer no início do encadernado e não no terceiro, como aconteceu aqui no Brasil. Mas tudo bem, né? Depois a gente tem Batman 484, que junto com a 485 forma um arco de 2 histórias sobre o Máscara Negra. Máscara Negra causando terror em Gotham com a sua gangue da face falsa, uma coisa assim. Acho que é isso. Sociedade da Face Falsa. Uma coisa que eu esqueci de falar. Esse encadernado ele tem roteiros de Chuck Dixon e Doug Munch. O Chuck Dixon ele escreve as histórias do Detective Comics e o Doug Munch escreve as histórias do Batman. E daí tem, né, uma trupe de artistas aí que vão de Graham Nolan, Tom Greenberg, Jim Aparo, Michael Netzer e Tom Mandrake e mais outros artistas na arte final e todos com cores da Adrienne Roy. Além das histórias de Detective Comics, o Chuck Dixon também escreve A Vingança de Bane. Então aqui, nessa primeira história, a gente tem o retorno do Máscara Negra, que era um personagem que não aparecia faz bastante tempo. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui é a capa do primeiro volume. Não tenho certeza, mas acho que é a capa do primeiro volume da saga do Batman, segunda temporada. E aí o Máscara Negra está causando terror em Gotham com a Sociedade da Face Falsa, que é a equipe dele, né, a gangue dele. E o Bruce Wayne se infiltra nessa sociedade como um capanga do Máscara Negra. Ele se infiltra lá e tal, mas ele acaba tendo que revelar a identidade dele. Não a identidade, mas... na verdade ele se revela a identidade, sim. Ele se revela como Bruce Wayne, não como Batman, para poder salvar o Lucius Fox, que foi sequestrado pelo Máscara Negra. Termina com o Máscara Negra não sendo apreendido. E aí já começa aqui a sensação de falha do Batman. Porque ele não apreende o Máscara Negra, apesar de acabar com quase toda a gangue dele, né, a Sociedade da Face Falsa, mas ainda assim não apreende o Máscara Negra. Então ele já começa a sentir um fracasso na primeira história. Depois a gente tem uma história chamada Metalhead, onde o Batman enfrenta esse cara bem esquisito que parece que usa uma roupa de BDSM. Aqui ainda é histórias da revista Batman escritas pelo Doug Munch. Todas essas histórias que eu falei até agora são bem dinâmicas, roteiro bem ágil, ótimos diálogos, principalmente entre o Batman, o Tim Drake e o Alfred. Adoro esse trio de personagens, gostei bastante. Depois a gente tem a 487, que é Headhunter, mais uma vez da série Batman, ainda não é Detective Comics. E nessa daqui a gente tem um caso em que o Gordon, é colocado um preço na cabeça do Gordon e existe um assassino que não erra o tiro e tá atrás do Gordon. E a esposa do Gordon, a Sarah, ela entra em contato com o Batman, ela não gosta do Batman, ela não gosta da relação que o Gordon tem com o Batman, porque isso meio que menospreza o Gordon como o grande policial que ele é. Ela entra em contato com ele pedindo ajuda dele, porque infelizmente é a única opção que ela tem. E aqui acontece uma cena legal, que é, ela quebra o bate-sinal. E a partir desse momento aqui, o bate-sinal aparece no céu, aqui ó, quebrado dessa forma aqui. Assim como o Batman, em suas várias facetas, seja de Bruce Wayne, seja de Batman, ele tá quebrado nessa história, vai sendo quebrado o psicológico dele, o físico dele, ele apanha que nem um condenado, ele fica doente, ele não sabe que doença que ele tem, uma doença assim realmente tipo, ao mesmo tempo que um cansaço extremo, uma insônia terrível, então o corpo dele vai se deteriorando, e aqui a gente tem, para representar isso, o bate-sinal quebrado em Gotham. Depois, a gente entra num arco de histórias da Detective Comics, e é aí que o encadernado, para mim, começa a falhar. Essas histórias da Detective Comics escritas pelo Chuck Dixon, elas são bem mais chatas do que as histórias do Batman escritas pelo Doug Munch. Elas geralmente, esse arco aqui mesmo é chatíssimo. Ele envolve um rapaz chamado Ulisses alguma coisa, não lembro agora sobre o nome dele, que é um jovem de uma academia militar, jovem mesmo, assim, o guri tem uns 12 anos, que é como se fosse um gênio, assim, né? Um gênio de estratégia militar. E ele resolve tomar as gangues de Gotham pra ele. Então ele começa com uma gangue mais fuleira que tem, ele pega lá a pior gangue de todas, que é a mais fácil de ele se introduzir, se introduz nela, mostra que ele tem o poder de trazer poder para a própria gangue, para elevar o ranking dela perante as outras organizações criminosas de Gotham, e vira uma ameaça tanto para as outras gangues quanto para o próprio Batman. História chata.
Essa daqui eu achei difícil de passar. A arte eu achei interessante, porque o Batman aqui é desenhado de uma forma bem diferente, com um chifre que sai pra fora do capacete dele. Deixa eu ver se eu acho uma que mostra bem isso. Uma página que mostra bem isso. É uma coisa bem do desenhista mesmo, porque só de trocar o desenhista já não tem... Olha só isso aqui. Esse Batman aqui. É só com esse desenhista que ele tem esse visual. Enfim, essa daqui me deu uma desacelerada, mas como eu falei, eu li isso aqui tudo numa porrada só, continuei perseverando. Aí a gente volta para Batman 488, com uma história envolvendo o Jean Paul Valley trabalhando na Wayne Tech, nas indústrias Wayne. Aqui, na verdade, a gente tem a reintrodução do Jean Paul Valley depois de A Espada de Azrael. Então, o Robin conhece o Jean Paul Valley aqui, o Lucius Fox, o pessoal da Wayne Tech também. Então, o Bruce começa a trazer o Jean Paul para perto dele como Azrael e como Jean Paul. Como Jean Paul ele vai trabalhar na parte de segurança da Wayne Tech, e como Azrael ele coloca para trabalhar junto com o Robin sendo um treinador dele. E enquanto isso, o Batman está cada vez mais carcomido e caco velho aqui, todo detonado, caindo pelas escadas aqui, ó. O Alfred encontra ele caído pelas escadas da Batcaverna. E essa história, ela mostra uma relação entre algo que está acontecendo na parte de segurança da Wayne Tech, que o Jean Paul Valley está tratando dentro do trabalho diurno dele, digamos assim, e essa mesma história atravessa para a parte noturna da história, né, para a parte de vigilantismo, de combate ao crime, porque está rolando um esquema de espionagem industrial, é isso que está rolando. E aqui a gente tem também o Bruce tentando de tudo que é forma se curar, fazendo um monte de exame de médico, nada é encontrado nos exames médicos, fazendo meditação dos treinamentos que ele teve antes de se tornar o Batman. E também por essas histórias aqui, a gente vai ter a introdução de uma personagem chamada Shonda, essa daqui, ó, Shonda Kinsolving. A doutora Shonda Kinsolving, meu Deus, que nome, Kinsolving, Shonda Kinsolving. A doutora Kinsolving, ela está trabalhando com o Tim Drake para sarar o pai dele, que o pai dele está paraplégico, e ela acredita que com os tratamentos não usuais dela, o pai do Tim Drake vai voltar a andar. E isso é um grande foreshadowing lá para frente, porque essa mesma doutora vai ser de grande importância no tratamento do próprio Bruce Wayne depois que o Bane quebra o Batman. Então é bem legal isso aqui, ter a gente vê que já no começo da história, antes da queda do morcego, a gente já tem essas migalhas sendo colocadas no caminho. E aqui o Bruce já começa a fazer um tratamento com ela para se curar desse problema dele, né? Aí a gente volta depois para uma história da Detective Comics. Mais uma vez, para mim o ritmo já deu uma baixada. Existe um projeto secreto do governo que está sendo trabalhado por 3 empresas, a Wayne Tech e mais outras 2. Cada uma está fazendo uma parte do projeto e nenhuma tem acesso ao projeto inteiro. Esse vilão dessa história aqui, está tentando reunir as evidências desses projetos e roubar isso para ele. E para isso ele mata os grandes diretores dessas empresas. Então ele mata das outras 2 empresas, e o próximo seria o Lucius Fox. E isso envolve o Bruce Wayne e o Batman, porque o Lucius é uma pessoa muito, muito querida para ele, né? Muito próxima dele, além de ser o diretor financeiro das empresas Wayne. A história é ok, mas essas histórias do Detective Comics para mim tem uma queda acentuada. Quando tu tá lendo aqui, eu diria que foi assim, ó, Batman, Detective Comics, Batman, Detective Comics. Essa foi a sensação que eu tive lendo esse encadernado aqui. Outras pessoas pode ser que não tenham, mas o roteiro do Doug Munch aqui para mim foi bem melhor do que o do Chuck Dixon. Aqui depois a gente tem o retorno do Killer Croc. E aí é interessante que o Batman ele tá completamente já destruído aqui nessa história do Killer Croc. Ele tá de cama. E o Robin coloca o Azrael, né, o Jean Paul, já com uma roupa de Batman nessa história aqui. E o Bane encontra ele e na mesma hora, só de olhar para ele, fala: esse não é o Batman. Esse é outro cara embaixo dessa roupa aí. O que mostra o quão foda é o Bane, não só fisicamente, mas também de inteligência, psicologicamente, uma pessoa com uma inteligência emocional muito alta.
simplesmente um observador muito foda. Tanto que os outros capangas dele, né, o pessoal da equipe dele, fala, não, mas que ele é o Batman. E ele fala, não, vocês não enxergam nada, vocês só veem o que tá na superfície. Eu vejo por baixo dela. Achei isso bem interessante. Depois a gente tem o retorno do Charada, no Batman 490. E aí, por que o retorno do Charada? A última vez que ele havia sido visto foi na edição 17 de Saga do Batman. Nessa história aqui, que é o Dark Knight, Dark City em inglês. Como é que chama aqui? Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Que é quando o Charada tenta sacrificar o Batman pro demônio Barbatos, que é um demônio que retorna lá na fase do Grant Morrison, um grande morcegão, e depois volta de novo na fase do Scott Snyder, lá no Noite de Trevas Metal, aquele negócio todo. Enfim, isso já bem nas antigas, ó. Histórias de... Quando foi essa... 1990, agosto de 1990. E agora a gente tem o retorno do Charada aqui. O Charada, ele é injetado com a droga veneno do Bane, porque o Bane quer usar o Charada como um teste para o Batman, ele ficou observando de longe. E quase que o Batman se ferra aqui, mas os próprios capangas do Bane aparecem para salvar o Batman. Porque o Bane quer o Batman para ele, né? A queda do Bruce Wayne, a queda do morcego vai ser pelas mãos do Bane, esse é o objetivo final dele. E aí a gente chega na última edição, que é essa que dá capa a este encadernado, é Batman 491. E essa edição aqui, o Bane arquiteta uma fuga do asilo Arkham capitaneada pelo Coringa, e isso aqui é o prenúncio, assim, né, o prelúdio da derrocada do Batman totalmente, porque no final disso aqui tem uma cena, a última cena do quadrinho é sensacional, que é o Batman completamente desesperado. Aqui ele já está desesperado psicologicamente, quebrado fisicamente, doente, sem dormir, totalmente acabado. E agora com todos os grandes, maiores vilões fugidos do asilo Arkham e ainda por cima o Coringa junto, é o que ele vai ter que lidar nos próximos volumes aí da saga do Batman, Queda do Morcego, que eu vou ler em breve. O volume 2 está aqui dessa coleção, né? Na verdade ele se chama Queda do Morcego volume 1, porque esse aqui se chama Prelúdio, a Queda do Morcego. E aqui a gente vai ter os próximos volumes aí da saga do Batman, que sai aqui no Brasil, né? Um pouco menor, esses encadernados aqui tem quase 400 páginas. Então aqui deve ter o resto do volume 3 e o volume 4 inteiro e metade do volume 5, provavelmente. Em breve vou ler e trazer aí para vocês, porque eu gostei muito disso aqui, tô bem curioso para ver para onde essa história vai, o que vai acontecer, como que vai ser essa transição do Batman do Bruce Wayne para o Batman do Jean Paul Valley, que aqui a gente já vê que vai acontecer no próximo volume, pelo menos a quebra do morcego, né, a quebra do Batman aqui, e vamos acompanhar, né. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu curtir, se inscreve no canal para ver mais conteúdo como esse e a continuação da Queda do Morcego e manda esse vídeo para quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Muito obrigado.